Bom dia! No nosso trabalho, a gente vai falar sobre a espectroscopia Raman. O nosso grupo é composto por Alexandre Barbosa, Daniel Marques, Jonas Silva, Júlia Braga, Rebeca Abreu e Chayenne Stephanie, que sou eu. Bom, na análise instrumental, cada vez mais vem se tornando um objeto de estudo que visa empregar e desenvolver técnicas e métodos analíticos de identificação de amostras e compostos. Sobre isso, a gente tem algumas técnicas onde se busca identificar determinadas substâncias a partir de alguns parâmetros característicos dos compostos, que é como a propriedade elétrica e óptica. Nesse trabalho, a gente vai abordar a espectroscopia Raman, que consiste numa técnica experimental que produz informações químicas e estruturais para nos ajudar a entender mais sobre o material que vai ser analisado. A espectroscopia Raman é um fenômeno onde uma onda eletromagnética atinge a superfície de um meio, ou seja, a nossa amostra que vai ser analisada, e uma fração da luz ela é refletida e o restante é transmitido para o interior do meio. Dessa radiação que foi transmitida através da superfície, parte dela vai ser absorvida em forma de calor, e a outra parte vai ser retransmitida na forma de luz espelhada. A detecção no Raman é muito mais difícil de acontecer quando se compara com o espectro do infravermelho. Isso acontece devido à intensidade do Raman ser bem menor que 1% da intensidade que é transmitida da fonte. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jonas e vou falar com vocês algumas coisas sobre o conceito de fotoluminescência. Vamos começar com esse assunto, porque vai ser de suma importância para que vocês possam entender o restante do trabalho. Primeiramente, o que é a fotoluminescência? Né? A fotoluminescência é a emissão de radiação na região do ultravioleta, visível ou infravermelho, independente de qual seja, a partir de emissão de um fóton. Conforme está representado nesse esqueminha de fotoluminescência aqui, nesse processo, uma luz, né, ela fornece energia ao ser incidida sobre um determinado material e essa energia é absorvida, gerando um excesso de energia do material. Um efeito que chamamos de fotoexcitação. A fotoexcitação faz com que os elétrons do material sofram transições para estados excitados, com energia maiores do que as de estado fundamental. Quando esses elétrons retornam aos seus estados fundamentais, o excesso de energia é expelido do material e pode incluir a emissão de fótons, caso o processo seja radiativo, ou não, se o processo não for radiativo. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar principalmente com os processos radiativos, na verdade, unicamente com processos radiativos, do qual vai ser desenvolvida toda essa teoria de luminescência Stokes and Stokes que o Alexandre vai estar discutindo posteriormente. E, bom, existem vários processos dos quais esses elétrons possam sofrer essas transições, mas o mais comum, e para a gente que vai ser o mais importante, é o que a gente chama de transição banda a banda, que ocorrem principalmente com materiais de desordem estrutural. E essa desordem estrutural, geralmente, ela aparece nos materiais em temperaturas acima de 77 Kelvin, ou seja, temperaturas extremamente baixas já são suficientes para causar essa desordem estrutural. É claro que não é uma regra, não é para todos os materiais, mas é para a maioria, e por isso ele acontece com mais frequência e vai ser o mais importante para a gente. E nesse processo, uma luz é incidida sobre o material, conforme eu falei anteriormente, e faz com que esses elétrons saiam dos seus estados fundamentais e são excitados para o nível superior. Neste caso, o nível superior a gente vai chamar de BC, que é banda de condutividade. Bom, essa excitação faz com que surja o que a gente chama de pares elétrons-buracos. Se vocês observarem no esquema aqui, os elétrons estão representados de preto e os buracos, que são de onde esses elétrons saíram, então eles deixam um buraco na BV, que é a banda de valência, e a combinação desses dois a gente chama de pares elétrons-buracos. Então, como cada elétron ele recebe uma quantidade de energia quantificada, cria-se uma distribuição desses elétrons, que podem ser representados por duas parábolas, conforme está descrito nessa imagem. E o que acontece? O elétron ele vai perdendo energia, vai perdendo um pouquinho de energia, mas ainda não é energia suficiente para ser um fóton. Na verdade, ele emite fônons, que são partículas com menos energia do que esse fóton, até que ele atinge o ponto mínimo da parábola. Observe que ele vai perdendo energia até chegar no ponto mínimo, e da mesma forma, os buracos ele vai recebendo um pouquinho de energia até chegar no ponto máximo.
Quando acontece essa combinação de ter o ponto mínimo e o ponto máximo, aí sim torna-se possível com que o elétron retorne para o seu estado fundamental na banda de valência. E quando ele retorna, aí sim ele emite um fóton. Então é muito importante que vocês observem as diferenças entre um fônon e um fóton, que é o que o Alexandre vai usar de base para estar discutindo posteriormente sobre a fotoluminescência Stokes and Stokes. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e eu vou explicar agora em como se divide o espalhamento Raman. Ele pode ser dividido em linhas Stokes e linhas anti-Stokes. E o que seriam essas linhas? A linha Stokes ocorre quando você tem uma molécula em um estado fundamental eletrônico e ao absorver a energia que veio do fóton da sua fonte, ele vai transicionar para um nível mais energético e ao retornar ele também emitirá um fóton. Porém, ao retornar, ele retornará em um nível intermediário entre esses dois estados e o fóton que ele vai emitir terá uma energia menor. Sendo uma energia menor, o comprimento de onda será maior, visto que a energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Isso pode ser percebido pela figura no slide, onde a seta vermelha indica a absorção da molécula e a seta azul a emissão. No gráfico da direita, podemos perceber esse deslocamento Stokes que ocorre, onde você vai ter uma absorção de maior energia, ou menor comprimento de onda, e uma emissão de menor energia, ou maior comprimento de onda. Já o espalhamento anti-Stokes ocorre de maneira diferente. Sua molécula já estará no estado virtual, absorverá a energia provinda da fonte, porém ao emitir ela retornará ao nível fundamental eletrônico, sendo o fóton emitido de energia maior do que o absorvido inicialmente. Como se pode ver pela figura, a seta vermelha indica a absorção e a azul a emissão, sendo a emissão de maior energia, menor comprimento de onda, e a absorção de menor energia e maior comprimento de onda. E agora, para exemplificar as linhas Stokes e anti-Stokes, eu vou mostrar um espectro Raman do tetracloreto de carbono. Como vocês podem ver pela figura, eu vou tirar a câmera aqui um pouquinho, a variação do número de onda é o eixo X, sendo o número de onda o inverso do comprimento de onda, e o eixo Y vai ser a intensidade do sinal. Como vocês podem perceber, existe uma simetria entre as linhas Stokes e as linhas anti-Stokes, onde elas ocorrem na mesma variação de número de onda, tendo uma positiva e a outra negativa. E vocês também podem perceber uma maior intensidade na linha Stokes. Por quê? Porque na linha Stokes, a molécula inicialmente está no nível fundamental, que é uma maior probabilidade dela estar no nível fundamental do que ela está em um estado virtual. E no centro do gráfico nós temos o espalhamento de maior probabilidade, que é o espalhamento highlight, que é quando a molécula absorve e emite no mesmo comprimento de onda. Aqui eu vou falar sobre a diferenciação, quantificação e propriedades do material. A espectroscopia Raman nos permite não só a identificação dos materiais, como também nos traz informações químicas e estruturais sobre a amostra. Ela nos permite monitoramento de reações químicas e as amostras podem ser analisadas em estado sólido, líquido e gasoso. Esta técnica nos traz a detecção de rede cristalina e, através de cálculos, nos permite calcular a porcentagem de cristalinidade da amostra e também concentração de substâncias. A amostra, então, vai ser apresentada através de espectros, e esses espectros podem ser manipulados de acordo com o interesse da análise. Eles podem ser expandidos, suavizados, ou pode ocorrer também a sobreposição de espectros, que é o caso da figura 7, onde temos a sobreposição de espectros de um filme PVC, dos líquidos plastificantes e do PVC puro. A análise pode ser feita quantitativamente e qualitativamente. Geralmente, a espectroscopia Raman se concentra nos dados qualitativos, mas tem precisão razoável para usar as intensidades relativas dos picos para fazer análise de maneira quantitativa. As intensidades relativas dos picos, elas vão ser utilizadas devido ao fato da técnica ser uma técnica de espalhamento. E por isso a forma direta não pode ser precisa. E esse método é utilizado para determinar a concentração de substâncias. Já a análise qualitativa, já vamos usar os dados diretos do espectro, que nos traz
os modos vibracionais dos grupos funcionais da molécula, permitindo a identificação de materiais e caracterização. Nesta técnica, precisamos de preparo mínimo. Na verdade, uma grande variedade de materiais nem precisa de preparo e eles podem ser examinados diretamente. Isso devido ao número de acessórios que podem ser adicionados ao espectrômetro para que faça a leitura de amostra em pó, cubo, líquidos e objetos de forma irregular. Manuseio da amostra. Podem ser examinados no recipiente como garrafas plásticas e pesquisas mostram que podem ser realizadas em garrafas marrons, não necessariamente tendo que ser garrafas transparentes. O diluidor mais utilizado é o KCl e encontramos grande número de literaturas sobre a utilização da espectroscopia Raman em polímero.